Olá, seja bem-vindo. Nesta videoaula será apresentada a operação de juntada de processos. Para iniciar o treinamento, vamos acessar o ambiente de treinamento CIPAC, disponível no endereço treinamentoCIPAC.ufba.br. Este ambiente é de uso exclusivo para testes e treinamento. Você poderá utilizá-lo a qualquer momento, durante ou mesmo após o término deste curso, apenas para testes ou estudo. O CIPAC foi desenvolvido e testado para ser utilizado na plataforma do Mozilla Firefox. Portanto, recomendamos a utilização desse navegador. Considere que já estamos logados no ambiente treinamentoCIPAC.ufba.br. A operação de juntar processos será realizada pelo portal administrativo, seguindo a opção de menu Protocolo, Processos, Juntada de processos. O sistema exibirá a tela Juntada de processos, na qual você deverá escolher o tipo de juntada. A juntada pode ser por apensação, que é de caráter temporário e poderá ser desfeita, ou por anexação, que é de caráter definitivo e não há possibilidade de ser desfeita. Nesta aula faremos os dois tipos de juntada. Você só poderá fazer uma juntada se os processos envolvidos estiverem ativos e na sua unidade. Faremos primeiro a juntada por apensação, selecionando essa opção no menu exibido. O sistema mostrará uma tela com a lista de processos na sua unidade, onde você poderá selecionar o processo principal para realizar a juntada. Você também pode fazer uma busca específica dos processos, utilizando os filtros de consulta de processos disponíveis, que são o número do processo, o código de barras, o assunto detalhado ou selecionar todos os processos na unidade de uma vez só. Escolheremos um processo da lista abaixo, apenas para exemplificar a operação. É possível visualizar o processo detalhado clicando na lupa, visualizar os documentos do processo e visualizar dados dos documentos. Para selecionar o processo, clique na seta verde. O sistema exibirá a tela com os dados da juntada do processo e abaixo uma lista de processos encontrados para a juntada. Você pode fazer novamente uma busca mais específica pelo processo a ser apensado, utilizando os filtros de consulta de processos disponíveis. Selecione um ou mais processos e clique em Apensar processos. Feito isso, o processo selecionado aparecerá na seção Processos acessórios apensados. É importante ressaltar que você deve conferir se os dados da juntada estão corretos antes de continuar. Caso você tenha colocado algum processo por engano, clique no ícone X vermelho para remover o processo. Com tudo pronto, vamos clicar em Continuar. O sistema irá mostrar uma tela para informar o despacho da juntada. Selecione o servidor responsável pelo despacho, lembrando que após a autenticação do despacho é necessário que o mesmo servidor realize a assinatura do termo de juntada. Em seguida, selecionaremos a forma de despacho, que pode ser informar despacho, para escrever o texto do documento no próprio sistema, ou anexar arquivo, onde você pode selecionar um arquivo do seu computador clicando em Escolher arquivo. No nosso exemplo, selecionaremos a opção Informar despacho. Com despacho informado, clique em Cadastrar. O sistema exibirá uma mensagem de que a juntada foi cadastrada com sucesso. Faremos agora a juntada por anexação. Ela pode ser realizada pelo mesmo caminho informado anteriormente. Então, vamos acessar o caminho do portal administrativo, na opção de menu Protocolo, Processos, Juntada de processos. A juntada por anexação é de caráter definitivo e não poderá ser desfeita, a menos que cancelemos a juntada. Só poderão ser anexados os processos que possuam o mesmo assunto e o mesmo interessado, ressaltando que o processo principal deve ser o mais antigo. No menu de opções da juntada, clique em Juntada por anexação. O processo para a realização da juntada por anexação é semelhante ao de apensação. Selecione o processo principal para anexação clicando na seta verde ao lado do processo. O sistema exibirá uma tela com os dados do processo principal selecionado e abaixo uma lista de processos encontrados possíveis de anexação. Caso queira realizar uma consulta específica, utilize os filtros de consulta de processos disponíveis. Antes de selecionar os processos desejados para anexação, certifique-se de que eles possuem o mesmo assunto e os mesmos interessados do processo principal. Para processos abertos antes da classificação CONARC, considere o mesmo tipo. Feito isso, selecione os processos que deseja juntar e clique em Anexar processos, situado no final da página. Será exibida a seção de processos acessórios anexados. Confira os dados e clique em Continuar.
O sistema irá mostrar uma tela para informar o despacho da juntada. Selecione o servidor responsável pelo despacho, lembrando que após a autenticação do despacho é necessário que o mesmo servidor realize a assinatura do termo de juntada. Em seguida, selecionaremos a forma de despacho, que pode ser informar despacho, para escrever o texto do documento no próprio sistema, ou anexar arquivo, onde você pode selecionar um arquivo do seu computador clicando em escolher arquivo. No nosso exemplo, selecionaremos a opção informar despacho. Com despacho informado, clique em cadastrar. O sistema exibirá uma mensagem de que a juntada foi cadastrada com sucesso. Existe um outro caminho para realizar a juntada de processos, que é acessando o menu Módulos, Protocolo, Menu, Processos, Juntada, Juntada de processos. Bom trabalho e até a próxima aula!